Na aula anterior, nós vimos até a questão 16. Agora, nós vamos fazer da questão 17, tá? Até a última questão, tá bom? Talvez seja até a questão 32. Vamos lá, questão 17. No início do século XIX, o algodão passou a ser chamado de ouro branco, entre aspas. Por qual motivo esse produto passou a ser chamado assim neste período? Lá na tua página 21, você vai encontrar o meio, a forma de você responder essa questão. A resposta mais plausível seria porque a Inglaterra precisava desse produto para a indústria têxtil e por isso ele ficou valioso. Nesse período, a Inglaterra estava produzindo muito, ela estava no auge da Revolução Industrial, muitas indústrias precisando fabricar roupas, e lá na Europa, especificamente na Inglaterra, não nasce algodão. Então eles precisaram do algodão que tinha no Brasil, por isso o algodão ficou tão valioso que passou a se chamar de ouro branco, porque a Inglaterra precisava do nosso algodão para fabricar roupas. Questão 18. O café foi importante para o Brasil? Explique por quê. Foi ou não? Sim, o café foi muito importante para o Brasil. Lá na tua página 22, vai estar escrito que ele segurou a economia brasileira e ele deu início à industrialização do Brasil e às ferrovias. Vejam como ele foi importante. Segurar a economia significa que ele foi a riqueza que conseguiu deixar o Brasil numa condição de economia privilegiada. E não só isso, o café, o dinheiro arrecadado com o café foi suficiente para o Brasil iniciar sua industrialização e ainda construir ferrovias. Então, pode-se dizer que o café foi importantíssimo para a economia brasileira. Ficou conhecido até como ouro verde naquele período. Questão 19. Em que ano o Brasil passou a ter a atual configuração geográfica e qual foi o último estado a ser anexado ao nosso país? Lá na tua página 22 você vai ver dois mapas. Um com o mapa do Brasil atual e outro com o mapa ainda não completo. Por quê? Porque a partir de 1943 é que o último estado foi anexado ao território brasileiro, que foi justamente o estado do Acre. Questão 20. Antes de ser chamada de Rondônia, como se chamava nosso estado? Lá na tua página 22 também você vai ver o mapa, e lá no mapa está escrito que antes dele se chamar Rondônia, que foi uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, ele se chamava Território Federal do Guaporé. Então, Rondônia, antes de se chamar Rondônia, era chamado de Território Federal do Guaporé, em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Questão 21. Aponte conforme o texto que está lá na página 23, quais os ingredientes da culinária africana que contribuíram para a culinária brasileira. Aí já estamos mudando de assunto. Ora, a culinária africana ela foi muito importante para a culinária brasileira. Ela contribuiu principalmente com, além de um prato mais famoso que é a feijoada, ela contribuiu com o acarajé, o vatapá, o abará, o angu, o mingau, a pamonha e a canjica. Quando você está saboreando aquela pamonhazinha deliciosa, aquela canjica maravilhosa e aquele mingau de milho, não se esqueça que isso é uma herança cultural do povo africano que foi trazido para o Brasil na época da colônia. Nossa questão 23 relate algo sobre o prato mais tradicional da culinária africana que hoje é servido em todo o Brasil, a famosa feijoada. Lá na tua página 23 você vai ver que está escrito que ela era produzida pelas sobras das comidas dos senhores. Que senhores? Os senhores de engenho. Eles não comiam orelha, eles não comiam rabo, eles não comiam os miúdos do porco. Então essa parte eles dispensavam, os escravos iam lá, pegavam aquela parte e faziam, cozinhavam com feijão, acrescentavam pimenta e ali eles criaram a famosa feijoada que hoje não é mais prato escravo, é prato inclusive tradicional da culinária brasileira e servido nos restaurantes de classe média. Nós temos aí, à direita do nosso slide, temos aí uma panela de feijoada. 23. Que povos participaram da posse das terras da colônia portuguesa e que povos ficaram de fora, mesmo sendo os verdadeiros donos dessa terra. Essa terra da colônia portuguesa da América do Sul foi dividida entre portugueses e espanhóis, e os verdadeiros donos da terra, que eram os autóctones, os povos tradicionais, os silvícolas, conhecidos como índios indígenas, ficaram de fora, acabaram sendo expurgados, expulsos, acabaram sendo excluídos e massacrados da terra que era sua.
24. Somente a partir de que ano os povos indígenas passaram a ter direitos reconhecidos no Brasil? Lá na tua página 24, deixa bem claro que do período colonial até o ano de 1988, eles não tinham seus direitos reconhecidos. Somente com a nova Constituição do Brasil, a partir de 1988, é que esses povos passaram a ter os seus direitos reconhecidos, inclusive suas demarcações e posse de terra no Brasil, tá? Questão 25. Quantos e quais os países não fazem fronteira com o Brasil na América do Sul? Dos 12 países que compõem a América do Sul, apenas 2 não fazem fronteira com o Brasil, que é o Equador e o Chile. Os outros 10 fazem fronteira com o Brasil, tá bom? Questão 26. Aponte os pontos extremos do Brasil. Os pontos extremos do Brasil. Os pontos extremos do Brasil nos seguintes locais: ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Então temos aqui, olha, de norte a sul, vamos ver o que nós temos aqui de norte a sul. Ao norte, nós temos a nascente do rio Ailã, em Roraima. Veja lá, nascente do rio Ailã. Ao sul, o que nós temos ao sul? Vamos aqui no mapa, temos o Arroio Chuí. O Arroio Chuí aqui. A leste, nós temos a Ponta dos Seixas, lá na Paraíba, a leste. Olha, a leste, ponto extremo, ponto máximo do Brasil, a Ponta do Seixas, aqui no estado da Paraíba. E a oeste, nós temos a nascente do rio Muá, no estado do Acre. A oeste, olha aqui a oeste, nós temos aqui no estado do Acre, o ponto extremo, a nascente do rio Muá. Deu para entender o que é o ponto extremo? É o ponto limite a norte, limite a sul, limite a oeste e limite a leste e limite a oeste. Questão 27. Indígenas e negros sempre foram considerados brasileiros? Explique essa questão. Lá na tua página 25 diz que não, somente a partir do século XIX isso ocorreu. Nós não éramos, nós caboclos, mestiços, os indígenas, os afrodescendentes, os ex-escravos não eram conhecidos como brasileiro. Brasileiro eram apenas as pessoas que tinham posse de terra ou que tinham dinheiro. O restante não era reconhecido como brasileiro, não. 28. Somente a partir de que ano e em que governo finalmente se consolidou a identidade nacional, tá? Aceitando a mestiçagem existente no nosso país? Somente a partir de 1930, no governo Getúlio Vargas. Está bem aí, de 1500 até 1930, nem todo mundo era brasileiro, como eu já falei para vocês. Mas a partir de 1930, o governo Getúlio Vargas trabalhou muito com mídias, ele massificou a ideia de que todos somos brasileiros e a nação brasileira é formada por negros, por brancos, por índios, por mestiços, enfim, por uma vasta quantidade de povos. Tá bom, então? Então, até o nosso próximo slide.